Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Matissá, do curso de Engenharia Elétrica da Unifavest, Lages, Santa Catarina. Hoje é dia 1º de maio de 2020, a disciplina é Máquinas Elétricas 1. Na aula de hoje, a gente está fazendo uma revisão para a nossa primeira avaliação e nesse vídeo, então, a gente vai resolver o problema complementar 10.26 do livro Eletricidade Básica, do autor Milton Gussot, a primeira edição. Bom, pessoal, então vamos ler o enunciado e depois vamos resolvendo juntos o exercício, então, proposto. Né? Exercício, então, 10.26. Um motor composto de 10 HP em derivação curta é alimentado por uma fonte de 120 volts. A corrente com carga máxima é de 86 amperes. A resistência do campo em derivação é 90 ohms. A resistência de armadura é 0,07 ohms. E a resistência do campo série é 0,06 ohms. Calcule. Letra A. A corrente do campo em derivação. Bom, pessoal, eu usei aqui como IF, porque a segunda edição desse livro ele traz como IF. Mas como a gente está usando a primeira edição, por ser uma edição que está disponível em PDF na internet, então vocês verem que lá é ID, tá? Eu tenho, no caso, o livro físico da segunda edição e acabei usando aí IF, porque o livro me traz como IF. Mas não tem problema, tá? Lá a primeira edição está usando como ID, que é a corrente de derivação. Mas quem é a corrente de derivação? Então, é VTA, que nada mais é do que a minha tensão da alimentação, 120 volts, menos a corrente série vezes IL. Para vocês lembrarem da derivação curta, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha lá naquele exemplo 10.11, que eu passei em outro vídeo para vocês, que tem o circuito equivalente da derivação curta, tá? Então, vocês derem uma olhadinha lá para ver o que eu tô pensando aqui para a gente poder fazer essa formulazinha aqui para descobrir o valor dessa tensão, e a partir do valor da tensão eu consigo descobrir a corrente do campo de derivação. Então tá, então com isso eu tenho 120 volts menos 0,06 ohms, que é a minha resistência do campo série, vezes a minha corrente com carga máxima de 86 amperes. Então, a gente chega a uma tensão de 114,84 volts. Dividindo, então, pela resistência do campo em derivação, de 90 ohms, então eu tenho uma corrente do campo em derivação de 1,28 amperes. Isso é a minha letra A, né? Então, para a nossa letra B, a corrente na armadura. Corrente na armadura. Vamos para o próximo item. Eu mantive aqui o enunciado para a gente poder ir seguindo, né, os itens. Qual a corrente de armadura? Então, é a minha corrente de entrada menos a corrente, né, do campo em derivação. Até 86 menos 1,28 amperes, que vai ser 84,72 amperes. Então, esse é o meu item B. No item C, a força contra o eletromotriz, que a gente chama de VG. Então, nada mais é que a tensão, VTA, menos a queda de tensão na armadura, que é a corrente na armadura vezes a resistência na armadura. Então, a gente chega que a força contra o eletromotriz é 108,9 volts. No item D, a eficiência com carga máxima. Então, a gente já fez também esse exercício, e a eficiência nada mais é do que a saída pela entrada. Então, ele diz que é um motor composto de 10 HP, né? Então, 10 vezes a unidade do HP, do HP mesmo, nesse caso está certo, pelo 10 HP, então 10 vezes 746, dividido por VT vezes IL, né?
que são a minha tensão e corrente na minha entrada, que é 120 vezes 86, e isso é ainda vezes 100 para a gente ter a porcentagem. Então, a gente chega no resultado de 72,29%. Então, essa é a minha eficiência. Letra E. As perdas no cobre em condições de carga máxima. Então, vamos lá. As perdas no cobre em condição de carga máxima. Quem são as perdas no cobre? Vai ser uma soma das perdas no cobre do campo shunt, que é dada por... Eu estou chamando de IF e RF, tá? Mas para vocês é ID e RD, mesma coisa. Perdas no cobre do campo shunt. Então, IF ao quadrado, 1,28 ao quadrado vezes RF, 90 ohms, que vai ser 147,456 watts. Mais as perdas no cobre do campo série, IL ao quadrado vezes RS, 86 ao quadrado vezes 0,06, 443,76 watts, mais as perdas no cobre da armadura, IA ao quadrado vezes RA, que é 84,72 ao quadrado, vezes 0,07, que vai dar 502,42 watts. Então, a gente vai somar 147,456 watts, 443,76 watts e 502,42 watts. E vai obter 1.093,64 watts. Então, essa é o resultado das perdas no cobre, a soma das 3 perdas. Ok, letra F, então, para a gente terminar, as perdas por rotação. As perdas por rotação, vamos lá. Perdas por rotação. Então, eu vou ter a perda total, a perda rotacional, né? Vai ser a perda total menos a perda total no cobre. A perda total no cobre a gente acabou de calcular, que é 1.093. A perda total nada mais é do que a entrada pela saída. Quem é a entrada? Tensão e corrente de entrada, 120 vezes a corrente, 86 amperes. Menos a saída, que é 10 HP. 10 vezes a unidade do HP, 746, que é 2.860 watts. Então, com isso, a gente chega que a perda rotacional é 2.860 menos 1.093. E o resultado, então, é 1.767 watts. Então, essa é a letra F que o exercício pediu para a gente. Ainda fica aí de tarefa para quem quiser fazer, né? Nesse caso, a derivação é curta. Se a derivação fosse longa e os parâmetros fossem o mesmo, quais seriam, né, as quantidades pedidas do item A ao item F? Não há necessidade de fazer, mas para quem quiser, aí fica aí uma tarefinha para vocês verem a diferença, né, quando eu tenho derivação curta e derivação longa, né? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido o exercício, né, que vocês já tinham feito. De qualquer maneira, comparem para ver se a maneira de fazer é a mesma. Os resultados vocês já têm lá no livro, né, os resultados, então vocês devem ter alcançado. A maioria alcançou esses exercícios. O único que teve problema foi aquele exercício que realmente o livro trouxe errado, tá? Obrigada, então, pela atenção e até a próxima.